Boa noite a todos. Eu sou o discente José Celso de Melo Sampaio Filho, do PPGIC Manaus, turma 2020. Sou o orientando do professor Ernesto Renan Freitas Pinto e o trabalho que eu vou apresentar chama-se Educação Brasileira e o Silenciamento da Filosofia. O trabalho ele está dividido em 3 pontos. O primeiro, a arqueologia da educação brasileira, o segundo, a educação contemporânea e o terceiro, sequelas do silenciamento. O primeiro ponto ele divide-se historicamente e não pretende retomar ao absoluto e nem ser um trabalho de história, mas ele vai ponto a ponto no período jesuítico, período pombalino, período do Império, Primeira República, ditadura Vargas e ditadura militar. Nesse aspecto, iniciamos o segundo ponto, chamado Educação Contemporânea, contextualizando os aspectos da CEAF e ANPOF, dois grandes movimentos da filosofia brasileira de resistência durante o período da ditadura militar. Para, assim, contextualizar aquilo que nós vamos apresentar a partir da LDB 9394 de 1996, que não obriga o ensino da filosofia. Este, por sua vez, só vai ser obrigatório a partir de uma lei de 2008 com o ministro Fernando Haddad. A filosofia e a sociologia são inseridas como lei dentro da LDB 9394. E tudo isso não demora muito quando, no impeachment da presidente Dilma, em abril de 2016, nós vemos aquela cena, e quando o presidente Michel Temer assume, em setembro ele assina a medida provisória 746. E essa medida provisória, em fevereiro de 2017, torna-se a Lei 13.415, a nova LDB. E nessa nova LDB, tanto a filosofia como a sociologia não encaixam-se como disciplinas obrigatórias para o ensino médio. Nesse aspecto, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela é implementada em 2018, após longa discussão, desde 2000 até 2015. Essas discussões parecem que são afogadas, pois muito do que se foi dito e trabalhado nesses longos anos com os parâmetros nacionais curriculares, com os parâmetros curriculares, com os parâmetros nacionais curriculares mais das ciências humanas, todas as discussões sobre interdisciplinaridade elas são afogadas, e a filosofia, a sociologia, o ensino das artes, da educação física, eles são reduzidos a componentes chamados transversais. Nós vamos ter escolas com tendências assim chamadas. O ensino obrigatório ele será apenas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa, e o aluno optará ou por um ensino técnico, ou pela vertente das ciências exatas, das ciências da natureza ou das ciências humanas, reduzindo ao ensino tecnicista, minimalista, que vai, mais uma vez, como na história do Brasil, favorecer as elites. E nós pensamos, na conclusão dessa sequela, dessa história que nós temos da filosofia e educação brasileira, nessas incertezas, nesses momentos de presença, ausência e incerteza da filosofia, como ela é uma educação para a elite, para a manutenção da elite. A filosofia no Brasil é desvirtuada de seu papel primordial, desde o momento do seu nascimento, na Jônia, na Magna Grécia, com o Tales, com Anaximandro Anaximenes, trabalhando uma cosmogonia dentro da periferia grega. A filosofia é desvirtuada. Assim, nós trabalhamos esse sequelamento do que nós somos julgados hoje, né, de doutrinadores, de professores que estão para doutrinar, é a sequela daquilo que foi trabalhado na época da ditadura. A filosofia foi retirada para a educação cívica, né, moral e cívica. E essa educação, ela sim foi uma educação doutrinadora, e é legado, a partir deste aspecto, à filosofia, essa doutrinação. Devido ao pouco tempo, esse é o resumo do trabalho, no qual nós podemos discutir muito mais na nossa mesa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, sou André Souza de Oliveira,
graduado pela Universidade do Estado do Amazonas, no curso de Língua Portuguesa. Nosso propósito com esse resumo é trazer uma prática pedagógica, um novo modelo interdisciplinar envolvendo os meios tecnológicos. Ademais, no momento em que estamos vivendo, pandêmico, onde os usos da tecnologia têm sido crescente a sua utilização. Então, o presente resumo, ele tem um tema práticas pedagógicas, um novo modelo de ensino educacional tecnológico numa perspectiva interdisciplinar na condução do conhecimento face à pandemia. Esse resumo foi submetido ao GT6, Práticas Pedagógicas, Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias. Numa sociedade contemporânea, onde a celeridade da informação é alta, destaca-se muito a importância de se trabalhar o ensino remoto, inclusive nas práticas docentes do ensino superior. No entanto, como essa informação é recebida pelos integrantes do processo e os desafios encontrados no desenvolvimento dessas atividades. Nosso objetivo principal deste resumo é demonstrar a influência do novo modelo de ensino tecnológico interdisciplinar face ao momento pandêmico nas atividades acadêmicas dos docentes da área educacional e as alterações provocadas pela inserção das novas tecnologias nesse processo. O resumo, ele terá uma abordagem qualitativa e o método utilizado na pesquisa será através de questões abertas e fechadas. E o trabalho também está embasado em autores como Gadotti, 2009, Demo, 2007, Freire, 1987. A prática pedagógica, ela deve possuir um caráter mutável, está em constante modificação, assimilando e redistribuindo. E com o novo modelo tecnológico, potencializou muito mais em decorrência às exigências do novo momento mundial. A mudança no ensino, face ao momento sazonal desta pandemia, clarificou a necessidade de se cultivar o uso dos recursos tecnológicos, a fim de alcance interdisciplinar muito maior. A necessidade de entrelaços da disciplina torna o ensino mais denso e coerente às necessidades dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, as informações absorvidas e interpretadas mostram em caráter preliminar que a internet ela influencia no trabalho dos docentes e vem afetando o ciclo da comunicação acadêmica, principalmente na rapidez com que a informação pode ser recuperada. O título deste trabalho é O uso de tecnologias em sala de aula. Eu sou a professora Fabiola Martins. Falando um pouco sobre mim, eu sou formada em magistério, tenho graduação em serviço social, pós-graduação em educação infantil e séries iniciais, também em administração escolar, orientação e supervisão, e sou mestranda em tecnologias emergentes na educação. Já fiz alguns cursos pela Fundação Lehman, pela Udemy, e também sou palestrante em alguns congressos e seminários aqui em Manaus e também em São Paulo e alguns online. Bom, ensino híbrido. O que é isso? Ensino híbrido é conhecido como blended learning, né? E uma definição simples para essa modalidade de ensino é justamente a mistura, a mescla entre duas maneiras de ensino. O presencial, na qual os alunos estão em contato com o professor e com seus colegas, e o online, na qual o aluno utiliza recursos e ferramentas online para estudar. E também ele tem a opção de estudar aonde quiser e no horário que quiser.
Bom, a aplicação do ensino híbrido em sala de aula no modelo de rotação por estações. No segundo semestre de 2018, foi aplicado com as turmas de quarto ano a modalidade de ensino híbrido no modelo de rotação por estações, apresentada com atividades de matemática, mais precisamente com o conteúdo de multiplicação. Sendo que na primeira estação, havia uma cruzadinha para os alunos responderem. Eles foram divididos em turmas, né, em grupos, e esses grupos passavam por cada estação, como vocês podem analisar e ver aqui embaixo. A primeira estação era uma cruzadinha, a segunda o jogo da memória, a terceira um quebra-cabeça de expressões numéricas, e na quarta uma estação com jogo online de multiplicação encontrado no site Educajogos, como vocês podem ver aqui nessa imagem seguinte. Então, as turmas passavam por cada estação por determinado tempo, 10, 15 minutos, e aí trocavam de estação, sendo que todos os alunos passam por todas as estações. No decorrer desse semestre, foram realizadas várias outras atividades nessa mesma modalidade de rotação por estação, incluindo as disciplinas de língua portuguesa, história, geografia e ciências. E os resultados alcançados superaram todas as expectativas. Foi percebido que nos dias em que havia atividade com ensino híbrido, né, a tarefa para casa ela era realizada através de um formulário do Google Forms, e ele poderia ser acessado pelo link disponibilizado no grupo do WhatsApp, ou também pelo site da turma que foi criado para esse fim. Além da modalidade de rotação por estação, estou utilizando atualmente o modelo de sala de aula invertida, na qual eu passo para o aluno um assunto que vai ser da aula seguinte, ele lê, ele vê vídeo, e quando ele vem para a sala de aula, a gente debate e faz exercícios, ou seja, invertendo o que é comum. O que é comum é o professor ensinar na sala de aula e mandar para casa o exercício. E também estamos utilizando o Kanban, que ele tem dinamizado as nossas aulas e permitindo um maior índice de aprendizado. Como funciona o Kanban? As disciplinas daquele dia, exemplo, português, matemática e geografia, eu coloco na lousa as páginas que eles têm que fazer. E ao final do dia, eles têm que tem que ter terminado as 3 atividades e eu tenho que ter dado visto. Caso eles tenham dúvida, eu vou em cada um e tiro a dúvida. Cada um escolhe a matéria que quer fazer primeiro. Eu decidi fazer primeiro português, então eu vou lá, faço português, levo para a professora corrige, tá ok, fica no feito. Aí eu pego a próxima disciplina. Tenho dúvida, professora, eu estou com dúvida, aí eu vou lá e tiro a dúvida do aluno. Após o início do uso de tecnologias, foi percebido que o rendimento, o comprometimento e a atenção dos alunos aumentou, e que nos dias em que a gente utilizava, e ainda utiliza, né, o ensino híbrido, o percentual de alunos que fazem a tarefa aumenta. E quando esse assunto utilizado nessas aulas é colocado em questões de prova, o índice de acertos é muito maior. Para finalizar, eu deixo uma frase de John Dewey que diz que se ensinarmos os estudantes hoje como ensinávamos ontem, nós iremos lhe roubar o amanhã. Cumprimento a todas e a todos, ouvintes e participantes do 5º Transfronteiras. Eu sou Denise Silva de Souza, sou professora da Rede Estadual e Municipal de Ensino, mestra pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas. A aprendizagem da língua formal e suas relações com as literaturas africanas foi desenvolvida em 2019 em turmas de 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Getúlio Vargas. Utilizamos os contos do livro O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos, recontados por Ana Soler Ponte em diálogo com as mãos dos pretos, da obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, de 1964, de Luiz Bernardo Roniuana. O projeto foi desenvolvido nas aulas de língua portuguesa e literatura em forma de oficina. Buscamos desenvolver esse projeto em função de muitas brincadeiras racistas entre os alunos em um ambiente que não deveria existir preconceitos raciais, que é a sala de aula. Apesar da cor da pele, não admitiam heranças negras.
Era admitido heranças indígenas europeias, mas quando se falavam das questões africanas, havia negação de toda e qualquer herança por parte da maioria dos alunos. Vontade de mudar a realidade da sala de aula no tocante à convivência e ao respeito mútuo. Ortega, 2009, nos orienta com relação do trabalho pedagógico e ele diz que precisamos escolher temas que permitem reflexões acerca de diversos aspectos da sociedade, da cultura, do homem e, enfim, do mundo contemporâneo. Nossos objetivos foram promover o contato dos alunos com a literatura africana no ambiente escolar, onde ainda reina um personagem branca como padrão de representação literária, contribuir em sentido amplo para a promoção da igualdade das relações étnico-raciais na escola e fora dela, proporcionar reflexões que desconstruam as concepções preconceituosas e discriminatórias sobre a cultura africana e despertem no aluno o olhar e a aceitação da sua africanidade. Morin, 2015, ele diz que a compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os humanos como sujeito. Ela nos torna abertos a seus sofrimentos e as suas alegrias. Permite-nos conhecer no outro os mecanismos egocêntricos de autojustificação que estão em nós, bem como as retroações positivas, e a partir da compreensão que se pode lutar contra o ódio e a exclusão. Ao trabalhar com os contos africanos, percebemos a sua importância não apenas para o letramento dos alunos, mas estes nos revelaram as histórias dos povos africanos, bem como suas práticas culturais, a transmissão dos saberes ancestrais, graças aos griotes que foram os maiores responsáveis por manter viva a tradição oral a qual hoje temos acesso através dos contos reescritos. Buscamos não mais tratar os conhecimentos de maneira compartimentada e nós encaminhamos as discussões relacionando a história das Áfricas e conseguimos com que a história despertasse nos alunos o desejo de conhecer vários países africanos. As pesquisas realizadas foram contextualizadas nas oficinas, nas salas de aula. A partir das atividades desenvolvidas, notamos que os resultados foram bastante satisfatórios, visíveis no desenvolvimento dos alunos de ambas as turmas, tanto nas produções textuais, nas leituras, interpretação de texto, quanto de mentalidade dos alunos, mediante os conhecimentos adquiridos desde o início até a sua conclusão. Assim, ressaltamos a importância de trabalhar as culturas africanas nas salas de aula do ensino fundamental e médio, para que haja mudança de postura e erradicação da discriminação racial nas escolas e, consequentemente, na sociedade. Bom dia, caros participantes do Quinto Transfronteiras. Me chamo Daniel Siqueira Ribeiro, sou graduando no curso de Pedagogia pelo Centro de Estudos Superiores de Tefé, na Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente me encontro no 5º período. Apresento também a minha coautora, Elis Luciene Rodrigues Barbosa, formação em Educação Ambiental com ênfase em espaços educacionais sustentáveis. Também educadora popular na ONG Saúde e Alegria, na cidade de Santarém, no Pará. Da categoria de orientador, apresento o professor Dr. Guilherme de Taí de Figueiredo, professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e também professor do curso de Pedagogia pelo CERT-UEA, doutor em Antropologia Social. O trabalho intitulado História de Vida e Educação Popular, a experiência de Elis Barbosa, parte da história de vida de Elis Barbosa, que desde a mais tenra idade sempre esteve em contato com o meio artístico circense na cidade de Santarém, no Pará. Atualmente trabalha na ONG Saúde e Alegria há mais de 30 anos, começando inicialmente pelo rádio amador, até chegar a ser uma educadora popular. E apesar de ter enfrentado obstáculos, tanto no trabalho como na vida pessoal, isso cooperou de forma significativa para o seu fortalecimento. A sua trajetória
é fruto de uma família proveniente do ramo circense, teatral, poético e músico, o que a levou a desenvolver o seu próprio estilo de fazer educação popular. O objetivo deste estudo é analisar a influência da trajetória de Elis Barbosa na invenção do seu próprio estilo de fazer educação popular, entender como seu trabalho, conciliado com a vida pessoal e as dificuldades que enfrentou, continuou ganhando força através dos anos. Sua mãe é poetisa e escritora, e seu pai é palhaço e dono de circo, cuja influência a guiou a construir seu caminho na educomunicação, através de trabalhos comunitários que desenvolveu, bem como seus outros trabalhos em rádios e palestras. A escolha da entrevistada como coautora deste trabalho surgiu através da experiência com os trabalhos comunitários realizados através do projeto Jovens Protagonistas, cuja finalidade é reunir comunidades circunvizinhas na cidade de Tefé, visada na luta por seus direitos sociais. E a arte, como o teatro, por exemplo, também é um instrumento de libertação, muito praticado por seus participantes voluntários, o que contribuiu para a escolha de Elis Barbosa, por ser uma amante e praticante da arte como pura expressão de seu trabalho. No que se refere aos procedimentos metodológicos para a construção deste estudo, foi utilizado o método da etnografia dialógica, uma construção juntamente com sujeitos que, além de fornecerem os dados para a pesquisa, também ajudam na sua análise. Partindo da origem da pesquisa, utilizamos 2 entrevistas, arquivos de áudio, uma com a história de vida de Elis Barbosa e uma outra com perguntas sobre o trabalho que ela realizou ao longo dos anos, realizadas em 28 de agosto de 2019 e 2 de setembro de 2019. O arcabouço teórico foi pautado nas obras de Carlos Rodrigues Brandão, Augusto Boal e Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira, com o seu conceito de dialogicidade, que nada mais é do que o processo humanizador dos homens, pois, segundo esse grande educador, a educação problematizadora, como ele coloca, visa na transformação por ser uma educação crítica, uma pedagogia libertadora e comunicativa. Os resultados aqui apresentados ainda encontram-se parciais, pois, devido à profunda análise realizada, a construção da narrativa de Elis Barbosa ainda precisa encontrar a sua palavra geradora. Obrigado a todos. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Elir Lucien, moro aqui em Santarém, no Pará, no coração da Amazônia. Vim falar um pouquinho sobre a minha vida, né? Eu trabalho aqui no Projeto Saúde e Alegria, uma ONG que trabalha há 30 anos aqui na Amazônia. Já tem 15 anos com arte e educação. E vim falar um pouquinho da minha história para vocês aí na nossa live. E aqui a minha contribuição da arte mocoronga para você, do pintor e artesão Laurimar Leal. Eu me chamo Fabiane da Silva Torres Furtado, sou graduada em licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Amazonas e sou especialista em metodologia do ensino da Química pela Fundação Carlos Chaves. Então, meu resumo, ele tem como tema o workshop, as principais funções orgânicas, por alunos do 3º ano do ensino médio. A justificativa do trabalho é que a química ela é um componente curricular obrigatório do 3º ano do ensino médio e ela tem os seus desafios peculiares. Então, um dos desafios é diminuir a defasagem e aprimorar o ensino-aprendizagem deste componente. A relevância do trabalho é a necessidade de que todos, sem distinção, tenham acesso a conteúdos necessários para que obtenham sucesso nos vestibulares da vida. O objetivo do trabalho, despertar nos educandos o interesse pela pesquisa científica e a percepção de quanto a química está presente no nosso cotidiano. Hoje o aluno ele não tem essa perspectiva, essa relação de que a química ela faz parte do nosso cotidiano. Também preparar os alunos para os vestibulares que temos aí e o Enem. Também um método de buscar novos recursos didáticos. A metodologia utilizada no trabalho, primeiramente, trouxe o educando
como protagonista do seu ensino-aprendizagem. Depois organizamos em grupos, as turmas envolvidas no trabalho, organizamos em grupo. E depois organizamos as apresentações dos workshops. Também esses grupos, depois de organizaram, receberam do professor somente algumas orientações referentes à fonte de trabalho e organização dos estandes. Eles mesmos, como diz aqui, protagonista do ensino-aprendizagem, deviam buscar o conteúdo relacionado que eles tinham que desenvolver no seu trabalho. Então, eles receberam só algumas orientações, principalmente em fontes de pesquisa e organização. Aí, os resultados foram bastante satisfatórios. Os alunos demonstraram bastante empenho, dedicação ao trabalho. Aí, trabalho em equipe, eles assimilaram com eficácia o conteúdo, funções orgânicas, através do trabalho desenvolvido. Aqui podemos ver algumas fotos dos alunos durante a execução do workshop, onde eles explicaram, expuseram a outros alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio o conteúdo que eles pesquisaram. Então, aqui podemos ver na foto o grupo de alunos organizado em grupos, onde eles debateram, por exemplo, o tema benzeno. Aqui outro exemplo de um outro grupo desenvolvendo o seu trabalho no workshop. Aqui também, durante a execução, observem que eles explanaram de forma bem explícita o seu conteúdo que eles pesquisaram. Também tivemos durante o workshop a visita de alunos de outras escolas, como na foto demonstra alguns alunos de escola militar, também prestigiaram o trabalho dos alunos desenvolvidos. Tá? Aqui a organização das equipes durante a execução dos trabalhos. Então, esse foi o trabalho desenvolvido no terceiro ano do ensino médio. Muito obrigada a todos. Olá a todos e todas. Me chamo Grace Lima. Sou graduada em licenciatura em História. Minha experiência profissional é na docência. Atualmente sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas do Estado do Amazonas, Polo Tefé. O trabalho que submeti foi de resumo simples para o GT6, Práticas Pedagógicas, Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias. Como título de nossa pesquisa, tem como Processo Epistêmico de Ensino-Aprendizagem dos Estudantes de um Centro Vocacional Tecnológico em Tefé. Como autoras dessa proposta, Marília de Jesus da Silva e Souza e eu, Grace Lima. Nossa pesquisa tem por objetivo refletir sobre o processo epistêmico dos estudantes participantes do Centro Vocacional Tecnológico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com o intuito de entender como que os estudantes se apropriam das técnicas de ensino, com um enfoque em tecnologias sociais, gestão política, administrativa, governança de projetos e organizações de manejo sustentável, que atuam na região do Médio Solimões. Considerando a proposta pedagógica oferecida por esse Centro Vocacional Tecnológico, que alia as experiências e os saberes tradicionais dos estudantes, buscaremos analisar como que esses estudantes se apropriam epistemologicamente o conhecimento adquirido durante o curso e de que forma passam a utilizar em seu cotidiano e contribuir com suas respectivas organizações ou comunidades. O Centro Vocacional Tecnológico está sob gestão do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e oferece um curso com duração de 2 anos, que funciona no campus de pesquisa da referida instituição em Tefé, Amazonas. O curso ele é direcionado aos moradores de comunidades rurais engajados em projetos de manejo e unidade de conservação. Sua proposta pedagógica é de
de ensino que prepara esses jovens para se tornarem agentes multiplicadores nas suas comunidades de origem. Então, a principal proposta do CVT é justamente preparar esse comunitário, essa pessoa que tem essa mobilidade dentro dos grupos, dentro das comunidades, que ele essa pessoa vem ser conhecedora de todos os problemas vivenciados ali no grupo, e sendo essa pessoa capacitada para que retorne, né, e para que retorne, que possa possibilitar esse conhecimento, as práticas adquiridas nesse centro vocacional tecnológico. Por meio da análise das narrativas dos próprios estudantes, que vamos discutir alguns elementos desse processo epistêmicos de aprendizagem realizado por meio das ferramentas de ensino do CVT. Nosso método também se dará na aplicação de questionário semi-estruturado, que será posto em prática durante as viagens desses estudantes ao município de Tefé, levando em consideração a vinda frequente ao município. Também manteremos conexão através do sinal de internet disponível em algumas comunidades rurais. Então, nossa pesquisa será possível principalmente porque esses estudantes e egressos desse Centro Vocacional Tecnológico, ele tem uma vinda cotidiana ao município de Tefé para resolver problemas pessoais, questões médicas. Então, eles estão sempre aqui nessa vinda e ida à comunidade e à cidade de Tefé. Então, é nesses encontros que oportunizará para que a gente consiga realizar a nossa pesquisa. E também tem algumas comunidades que têm sinal de internet, e isso nos ajudará também nessa coleta de dados. Portanto, nossa pesquisa preliminar constatou durante esse tempo que estudantes estão exercendo várias funções administrativas nas organizações dos quais fazem parte, com práticas fundamentadas através do ensino do CVT. Então, desde já, eu quero agradecer aos organizadores do 5º Transfronteiras, Epistemologia, Cultura e Vozes Interdisciplinares, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Olá, eu sou o Elner Fernandes Campelo, mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, PPGIC, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e orientando do professor Dr. Guilherme Gitai de Figueiredo. Este trabalho tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. A escolha do tema se deu devido à experiência de ter trabalhado com comunicação como repórter de rádio e televisão e ter sido coordenador do programa escolar de rádio Club 5, abordado nessa pesquisa. O trabalho com o título Club 5, Processos de Aprendizagem na Criação de Mídias Próprias, é o resultado parcial de uma pesquisa em andamento para a dissertação de mestrado. Em 2014, o Centro Educacional Governador Gilberto Mestrinho, no município de Tefé, no Amazonas, desenvolveu um projeto de comunicação chamado Comunicar para a Vida. O projeto atendeu 70 alunos e funcionava no contraturno com aulas ministradas no auditório da escola. Durante 6 meses foram trabalhadas com os estudantes 3 linguagens midiáticas: o rádio, o jornal impresso e a televisão. Primeiro os estudantes conheciam a teoria, depois tinham contato direto com a mídia e em seguida desenvolviam a parte prática. Durante as linguagens radiofônicas, 5 alunas se reuniram e decidiram criar um programa escolar de rádio que chamaram Club 5. O programa estreou no dia 2 de maio de 2015 na Rádio Educação Rural de Tefé com 1 hora de duração. 7 meses depois, passou a ser produzido também na Rádio Alternativa FM com 2 horas. No total foram 134 programas ao vivo, somando 188 horas no ar entre maio de 2015 e novembro de 2016. O programa possuía 3 quadros principais: a escola na rádio, entrevistas e agenda cultural. Toda a programação era definida pelas estudantes. O coordenador acompanhava os trabalhos, mas não interferia no processo criativo das alunas. A apresentação era dialogada e se evitava a transmissão unilateral de conteúdos. As funções do programa eram divididas em 3: uma operadora de áudio, uma produtora e 3 locutoras, mas todas contribuíam na construção de pautas, escolhas de músicas, convidados, etc.
O objetivo desse trabalho é analisar os processos de aprendizagem oriundos do protagonismo das estudantes na construção de uma mídia própria. O método é o etnográfico, com destaque para a noção de estranhar o familiar de Gilberto Velho, já que eu fui coordenador do programa. Foi preciso me colocar como ouvinte e escutar novamente alguns programas, assistir aos registros em vídeo, ler reportagens veiculadas sobre o programa e tentar me colocar à distância. Foram realizadas 3 entrevistas com duração de 1h30 antes do período da pandemia. Também foram obtidos 3 depoimentos gravados pelas colaboradoras com perguntas enviadas à distância. Ao pensar a praxis no processo de aprendizagem na construção de mídias próprias, recorremos a Freire 1987, que afirma: praxis é reflexão e ação do homem sobre o mundo para transformá-lo. Segundo Baltar 2009, saber ler os discursos e as formações discursivas das diversas esferas sociais é condição sine qua non para agir autonomamente em sociedade. Para que a construção de uma mídia própria seja efetiva, é necessária uma mídia da escola que se configure como atividades significativas de linguagem em que os sujeitos envolvidos em sua construção, estudantes, professores, pais e funcionários, possam agir como atores capazes e responsáveis, decidindo como e, sobretudo, o que querem comunicar. Assunção 2008 afirma que a escola de hoje não pode estar fechada para o mundo, para a realidade social e alheia aos contextos das mídias e multimídias, internet, as quais influenciam enormemente a realidade dos educandos. Os resultados da pesquisa demonstram que as alunas do Clube 5 desenvolveram senso crítico sobre os meios de comunicação e melhoraram suas capacidades expressivas ao se apropriar da linguagem midiática, criar e apresentar o próprio programa de rádio. Este desenvolvimento teve continuidade quando tiveram a oportunidade de refletir sobre o uso do rádio no processo de aprendizagem durante as entrevistas dessa pesquisa. Ao criar uma mídia própria, as alunas se mostraram capazes e responsáveis ao decidirem por si mesmas o que e como transmitir. Promover uma comunicação entre escola e sociedade numa perspectiva política de promover educação com compromisso social por meio do rádio. Aprenderam a ler os discursos sociais e desbravaram novos caminhos para uma atuação autônoma na sociedade. Podemos dizer também que as alunas ressignificaram o uso da rádio nos processos de aprendizagem ao ultrapassarem as fronteiras dos muros escolares e ocuparem espaços nas rádios profissionais. Assim, ao não se fechar para o mundo e trazer o contexto das mídias para a realidade social dos alunos, a escola possibilitou às estudantes novas ferramentas de mudança da própria realidade. Pôde-se perceber ainda o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança das estudantes. Os ganhos em maturidade e habilidades vão além da experiência que tiveram na escola e nas rádios, pois já está fazendo a diferença na trajetória de suas vidas depois do ensino médio. Muito obrigado. Professores que atuam na zona rural deste município, e o outro descrever também os desafios que os educandos, que são os moradores destas comunidades rurais, vivenciam para ter acesso à educação formal, bem como a sua continuidade, que é um direito garantido e assegurado em lei, mas que na realidade não são efetivados. A justificativa do meu trabalho se fundamenta primeiramente numa experiência pessoal, minha como professora da zona rural, em 2 comunidades próximas aqui no município de Tefé. É importante também evidenciar que essas comunidades rurais, elas são separadas de Tefé através das águas, né? Então, vamos dizer assim, a forma que nós temos de chegar até elas se dá através de vias fluviais, em embarcações, as canoas, que são meios de transporte muito comuns na nossa região. Nesse sentido, esse trabalho se justifica porque ele fundamenta-se em denunciar uma realidade educacional questionável e dar voz aos professores rurais e aos educandos, que são personagens destas localidades que vivenciam todos os dias essas adversidades e que na maioria das vezes permanecem silenciados e esquecidos. Como metodologia, o meu trabalho se desenvolveu através da vivência prática, docente e a pesquisa bibliográfica. E como referencial teórico, eu utilizei alguns autores como Almeida, Brandão, Freire, Saviani e a própria LDB, dentre outros autores e outros textos que embasaram a minha pesquisa e me ajudaram na construção da escrita desse trabalho. Bem, os resultados apontam primeiramente que os educadores lecionam em situações desfavoráveis.
porque há escassez de recursos didáticos, há escassez de recursos pedagógicos, recursos humanos. Outro aspecto, as famílias também são ausentes do ambiente escolar. Na maioria das vezes, os professores precisam, de fato, trabalhar sozinhos, porque as famílias não dão aquele suporte necessário. Os educandos precisam se reinventar para conciliar a vida cotidiana com a vida escolar, porque muitos desses educandos, na maioria das vezes, também contribuem com a renda, com o sustento das suas famílias. Então, eles precisam estudar em um turno, trabalhar em outro, ou então durante o dia todo estudar à noite. Então esses educandos eles precisam ter, né, um apoio maior, um incentivo maior, no sentido de que precisam realmente estudar, porque o dia para eles se torna muito cansativo, assim, e à noite ir para a escola se torna algo muito complicado mesmo. A escola está longe de ser um lugar atrativo para eles. A gente observa muito essa situação da desistência, na desistência escolar. Esses alunos muitas vezes desistem porque acham mais fácil estar fora da escola do que mesmo dentro da escola. Então, é importante a gente pensar que as políticas públicas direcionadas para a educação precisem de fato saírem do papel, porque no papel elas existem, são textos muito bem escritos, estão ali, são aprovados, são textos interessantes, mas que na realidade não são aplicados na educação, para que essa educação de fato seja uma educação de qualidade, igualitária, inclusiva e continuada. Então, dessa maneira, agradeço a todos pela atenção e muito obrigada. Olá, o meu nome é Amanda Tamara da Silva Ferreira e eu curso licenciatura em História na Universidade do Estado do Amazonas, no Centro de Estudos Superiores de Tefé, e eu me inscrevi no GT6 com o tema do meu artigo A Tecnologia como Viés ao Ensino de História. Os objetivos é trazer a cerne o uso da tecnologia como uma ferramenta de ensino, visando a melhoria da qualidade do ensino em si, pois os alunos têm um amplo acesso à tecnologia nos dias de hoje e nada mais justo do que trazer justamente essa tecnologia para a sala de aula para se ter uma aula mais dinâmica e interativa. Como referencial teórico temos do Book, Freire, Brito e entre outros, na qual eu usei para embasar e também um relato de experiência durante o PIBID, que eu participei na escola Luzivaldo de Castro, juntamente com uma colega minha, Karina Balieiro, em que foi primordial, pois sempre a gente ouve falar que trazer novos métodos de ensino durante a aula é essencial, mas quando a gente vê como acontece, como se forma, como a gente vai trazer aquele projeto na sala de aula é algo diferente, dá até um pouco de medo, mas o resultado é sempre incrível, porque se tem uma dinâmica que é maravilhosa, ainda mais dos alunos do EJA, que é no caso do PIBID, que eles passavam o dia inteiro trabalhando e quando chegavam à noite estavam já exaustos. Contudo, os resultados foram positivos, porque através da tecnologia que eu pude ver durante a minha experiência do PIBID, que ela é sim fundamental, porque traz uma aula mais divertida, dinâmica, onde o diálogo é rico e traz assim novos prismas, porque há uma troca de experiência em si entre o aluno e o professor. Isso é fundamental, porque o professor ele vai ser intermediário, ele vai ter que escolher justamente a tecnologia mais adequada para o ensino, porque ele vai guiar o aluno para o saber. Então, isso é essencial. Boa tarde, eu me chamo Tayla Bastos da Fonseca, autora do respectivo trabalho, juntamente com a professora doutora Núbia Litaif Mores. Nós estamos aqui para apresentar
os resultados mais expressivos do projeto intitulado Poesia Panamazônica, Resistência e Valorização da Cultura Local na Escola Estadual São José. Esse projeto, ele é um projeto de ensino que foi aplicado pelos bolsistas de iniciação à docência do PIB de Letras Língua Portuguesa do SESC-UEA, aos estudantes da Escola Estadual São José. Ele versa sobre a relevância do uso da poesia panamazônica como uma tentativa de resistência e de valorização da cultura local no contexto escolar. Nesse sentido, a proposta ela tem a sua justificativa porque a poesia ela é capaz de despertar nas pessoas sensações emotivas e criativas, e como também a sensibilidade poética. A problemática, o que nos levou a trabalhar esta temática foi o fato de que os alunos eles não conheciam nenhuma obra de autores representativos da cultura panamazônica, como também não conheciam escritos, poemas. Então, partindo desta problemática, tornou-se relevante nós aplicarmos essa temática no contexto escolar, tendo em vista que há uma escassez também desse material dentro das bibliotecas da própria escola. Então, nesta perspectiva, para embasamento teórico, nós trouxemos Teles, que fala que a poesia ela tem essa capacidade de despertar nas pessoas essa sensibilidade, tornar as pessoas mais sensíveis. E como também trouxemos Loureiro, que fala nessa tentativa de evidenciar a cultura panamazônica no contexto escolar, tornar esses escritos, tornar essa cultura como legítima, porque durante muito tempo foi uma cultura que foi silenciada, ok? Então, como metodologia, nós usamos uma ação participante, no qual os alunos se tornaram os protagonistas. Metodologicamente, os bolsistas iniciaram apresentando o gênero textual poema, como também apresentamos também autores representativos da cultura panamazônica. Organizamos uma oficina de produção de poemas inspirados no imaginário lendário amazônico e no universo panamazônico. Nesse sentido, torna-se relevante trazer para vocês algumas poesias criadas pelos próprios estudantes. Como, por exemplo, aqui, Nossa Amazônia, Amazônia de belas árvores, frutas e animais. Tu és tão querida que nos traz a paz. Há diversos peixes que vivem por aqui, e os ribeirinhos felizes a sorrir. Linda Amazônia, precisamos de ti, mas a desmatação isso não quer permitir. Com fogo e queimadas e muita destruição, querem te destruir, mas não deixaremos não. Os ribeirinhos e caboclos precisam de ti. Tu és a mais bela e deves sempre existir. Próxima poesia. A Amazônia, ou Amazônia, quão bela você é, cheia de rios, lagos e igarapés. Tuas florestas tão graciosas, tuas lendas tão gloriosas. A luz do luar e o céu escuro, muitas estrelas a brilhar. Observo sua diversidade biológica e sua paisagem astrológica. Tuas riquezas escondidas, tuas culturas indígenas. Tuas histórias expressam amor. Ó bela floresta, quanto valor! Nesse sentido, como principais resultados, inferimos que os estudantes, além de conhecer profundamente o pensamento e devaneios do universo dos povos da Amazônia, desenvolveu o potencial artístico e criativo dos mesmos, levando-os a produzir de forma autêntica suas poesias e contribuindo para a valorização da cultura local. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Adriana Lilian da Silva Rodrigues e esse trabalho de autoria de Taila Bastos da Fonseca e minha, e ele trata sobre as experiências do PIBID,
na Escola Estadual São José, em uma turma do ensino fundamental. Tá, o que ele tem por objetivo, esse trabalho? O que ele teve, né? Ele teve a valorização, né, da nossa cultura, do nosso regionalismo, né? Tivemos o auto-reconhecimento artístico por parte desses alunos, né, dentro de sala de aula e fora dela também. E montamos, antes disso, nós fizemos uma breve busca sobre o que eles tinham de conhecimento do nosso regionalismo, sobre a nossa cultura, sobre nossa arte panamazônica. Após isso, nós fizemos a montagem de um projeto, né, e lançamos uma proposta, que era o objetivo central desse nosso projeto. O que era? A proposta foi lançada para eles. Foi que eles fizessem uma busca sobre os conhecimentos da nossa região, como lendas com os pais, com os avós, tios, ali aquelas pessoas de mais idade da família, que eles buscassem lendas regionais, né? Que eles trouxessem também poesias com palavras bem regionalistas, bem do nosso dia a dia, bem conhecidas, com coisas conhecidas, e também um desenho que mostrasse, o que eles achavam que era a representatividade da nossa região, o que para eles representava a nossa região, o que deixava claro assim que podia ser mostrado ali dentro da sala de aula, que podia ser dividido de conhecimento. Bom, tivemos um retorno muito bom, foi aceitado muito bem essa proposta por parte deles. Eles fizeram uma busca, trouxeram pra gente resultado bem legal mesmo. E a gente fez uma socialização dentro de sala de aula primeiro. Fizemos a leitura no individual, uma amostra no individual, e depois no coletivo. Vamos dividir com a sala, o que você sabe. Todo mundo dividiu com todo mundo viu o trabalho de todo mundo. Então, depois dessa socialização de dentro da sala de aula, a gente fez o quê? Uma exposição dessa arte panamazônica deles, dessa arte deles, na comunidade escolar. Expomos para todos ver o lado artista desses alunos, né? E foi muito legal, porque, sabe, eles ficaram encantados com a arte deles, foi uma produção totalmente deles e empenho deles, né? Então a gente deixou para eles se sentiram maravilhados com isso, sabe? Uma valorização deles, assim, enquanto novos, eles estão ali buscando conhecer um pouco da nossa cultura, do nosso regionalismo, né? E foi bem aceito, gente, bem legal mesmo. Dentro desse desenvolvido, teve coisas marcantes, todas as obras foram, na verdade, bem marcantes, as lendas que eles fizeram, com um desenho da lenda ali representando, a poesia com palavras nossas e os desenhos. Eu separei aqui alguns desenhos para mostrar para vocês, né, como é que foi esse resultado, né? Aqui a gente tem um homem que está ali apoiando açaí, bem regional mesmo. Eles tomaram cuidado de ter todos aqueles detalhes, gente. Aquele pano que se põe ali, te prende na perna para não descer, para não escorregar, foi presente, então, foi bem presente mesmo. A questão da pesca, né? Não é necessariamente uma pesca, não é uma representatividade da pesca, mas uma mulher tratando o peixe, esticando o peixe, que é uma coisa que é vista na nossa cultura, que a gente faz, de tratar ali o peixe, né? Os agricultores representados aqui pela colheita do cacau, né? Aqueles agricultores que tem um sítiozinho ali que produzem, fazem a sua produção para ganhar o seu dinheirinho, que ali, colhendo cacau, depois ele vai fazer uma venda desse produto dele, né? Desse trabalho dele. A colheita da mandioca também, tem um cesto ali, a moça ali com um chapéu, um cesto, um facão, e colhendo a mandioca, né? Que faz a plantação e depois colhe. E a produção da nossa farinha, né? Ali torrando, pode ver que tá torrando a farinha. Foi uma representatividade bem legal, que digamos que vocês podem ver aqui castanheiras também, que é uma coisa bem nossa, né? Ouriços de castanha, ela fazendo ali a farinha embaixo, né? Então, esses foram alguns dos resultados que eu separei para mostrar, que foi bem aceito, que foi bem legal, que foram propostas aceitas e que eles, se encantaram. Então é isso, a proposta foi essa, foi encantar, e a gente teve esse retorno legal. Olá,
Essa apresentação será baseada na pesquisa realizada por eu, Ingrid Costa, pelo professor Guilherme Figueiredo e por Yanis da Silva. Vou falar sobre a resistência de Yanis da Silva e toda a sua trajetória nas lutas das causas sociais. Lembrando que para fazer essa pesquisa foram adquiridos os dados de 3 horas e 30 minutos narrados por Yanis da Silva através de entrevista que aconteceu no ano de 2019. Entrevista feita pelo professor Guilherme Figueiredo. Bom, para começar, é necessário lembrar que a gente vive em um país onde a desigualdade social é muito grande. E saindo da desigualdade social, temos vários problemas que são ramificações da desigualdade. Entre esses problemas, as pessoas são extremamente afetadas, mas sempre há um certo grupo específico que sofre, que são as pessoas mais vulneráveis, com o descaso do governo, da sociedade em si. Entre eles temos os negros, os indígenas, os quilombolas, os agricultores, os trabalhadores do campo, entre outros trabalhadores. E diante de tanta injustiça que acontece na nossa sociedade, é inquietante você ficar só assistindo isso e não poder fazer nada. Então, com todas essas problemáticas, surgiram vários grupos que buscam lutar por uma sociedade mais justa. A galera que quer viver em uma sociedade mais justa se junta em prol dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E entre essas pessoas eu encontro Yanis da Silva. Yanis da Silva é atuante na cidade de Balsas, no estado do Maranhão, e ela relata ter sido predestinada, porque ela nasceu para lutar pelas causas sociais. Bom, conhecendo de perto a história de Yanis Silva, percebo que ela é a mulher que Virginia Woolf sonhava. No século passado, ela escreveu o livro, a obra Um Teto Todo Seu, onde ela falava: mulheres, sejam protagonistas, escrevam, ajudem a ciência. Praticamente ela dizia para as pessoas saírem da zona de conforto, porque isso não era a realidade das mulheres naquela época em que ela escreveu essa obra. E hoje, Yanis Silva está no Maranhão, na cidade de Balsa, sendo essa mulher protagonista da realidade dela, ajudando a sociedade, o local onde ela vive e todas as pessoas. Virginia Woolf fala sobre ser protagonista, mas vem a questão: como ser protagonista da própria história? Yanis da Silva vem para quebrar e para responder essa pergunta. Primeiro, que ela diz que ela é considerada rebelde da família, porque ela escolheu lutar contra as injustiças e contra o sistema, de certa forma. Então ela é considerada rebelde. Nesse contexto, a rebeldia é levada em conta pelo fato dela não aceitar de forma passiva tudo que vem de ruim para a sociedade e para o povo dela. A partir do momento que a Yanis conhece esses povos e conhece as dificuldades deles, que são diversos, sendo de uma região, mas são diversos problemas, ela passa a sentir o que aquele povo sente, ela passa a sofrer junto e a sede de justiça dela aumenta e o engajamento dela também aumenta para querer ajudar todas essas pessoas. Djamila Ribeiro, no livro dela Lugar de Fala, cita que a partir do momento que as pessoas lutam por uma causa, aquela luta não é pela causa de outras pessoas, e sim pela própria causa mesmo. É a causa da própria realidade em que ela vive. Um detalhe muito importante é lembrar as raízes da Yanis. Ela tem um parentesco, tem raízes por parte do pai, raízes indígenas. E ela tem muito orgulho, ela descreve que tem muito orgulho das raízes dela. Já falando sobre o crescimento pessoal dela, ela sempre foi muito dedicada às atividades dentro da igreja. Todas as atividades e pastorais, todas as formações, ela estava presente e sempre atuando de forma constante também. Então, dentro da igreja, ela pôde conhecer muitos movimentos e também fora da igreja, muitas atividades. E através desses movimentos, desses trabalhos realizados, direcionado à população, ela pôde conhecer outros grupos que tinham outras lutas, mas tudo em prol da justiça social. A escritora Angela Davis fala de militância de mulheres no seu livro Mulheres, Classe e Raça, quando ela cita uma revolução de umas operárias, trabalhadoras operárias que saíram às ruas e chocaram a comunidade ao sair com bandeiras, cartazes a queima-pólvora. Sobre resistência, lutando a favor dos seus direitos. Já trazendo para hoje, Yanis é uma marca dessa militância no estado do Maranhão, na cidade de Balsa e arredores. Ela já ganhou vários prêmios no meio jornalístico e foi reconhecida a nível nacional. Com essa pesquisa, podemos ver que Yanis
é uma referência, é considerado uma referência em nosso país de militância, já é espelho para muitas outras mulheres da nossa sociedade, para muitas pessoas que querem lutar pelas causas sociais. Yannis acabou participando de vários movimentos, várias causas sociais, em que foram moldando ela com esse protagonismo como a profissional que ela é hoje e que só aumentou o amor dela pelas causas sociais. Através da sua militância, do seu protagonismo, ela mudou a sua vida e mudou a vida de outras pessoas. Bom dia a todos e a todas, participantes do Quinto Transfronteiras. Eu me chamo Geisa Pereira Oliveira, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia do SEST, Centro de Estudos Superiores de Tefé, e no momento eu estou no 5º período. A minha coautora é a jornalista maranhense Lana Luísa Silva Bezerra. Ela é especialista em assessoria de comunicação empresarial e institucional. Ela é graduada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, e é formada pela UFMA, que é a Universidade Federal do Maranhão. Como orientador e autor desse trabalho, temos o professor Guilherme de Figueiredo. Ele é doutor em antropologia social e também professor do programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas e professor do curso de pedagogia do SEST. Esse trabalho ele é fruto da trajetória de vida da Lana Bezerra. Ela, desde os 12 anos, já demonstrava interesse em querer trabalhar com comunicação. E em 2009 ela adentrou a UFMA para cursar jornalismo, e desde o início da graduação ela já desenvolvia trabalhos ligados à educomunicação. Durante o estágio, ela conseguiu um estágio remunerado para trabalhar em uma das principais emissoras de TV de Imperatriz e foi contratada logo após como editora e como repórter. Só que durante o exercício da profissão, ela se deparava com algumas situações que não agradavam. Por exemplo, ela precisava noticiar casos de morte, casos de acidentes, tragédias. Então, isso fazia com que ela se questionasse se realmente era o tipo de comunicação que ela queria exercer. Então, foi quando ela percebeu que algo intrínseco emanava dela mesma de forma negativa. E constantemente ela se cobrava muito, se pressionava muito, e isso impedia que ela desenvolvesse as atividades laborais e pessoais de forma espontânea. Então, ela procurou ajuda médica e foi diagnosticada com um quadro clínico de depressão. Então, após ela se afastar da TV, ela iniciou um processo de cura interior e saúde mental, e através de sessões de psicoterapia. Então, a partir disso, ela atrelou o tratamento da depressão com a profissão de comunicadora. Só que agora, em uma perspectiva social, ela busca fazer parte de algo maior que ela mesma. Ela busca descobrir o porquê e para que ela veio, e também qual o papel social e potencial que ela pode exercer no seu contexto convivial. Então, como ela fez isso? Com envolvimento com arte, cultura, com a poesia, com a produção teatral, ela consegue utilizar esse tipo de comunicação como forma de expressão, ao mesmo tempo que ela avança no tratamento e superação da depressão. Então, essa capacidade de construção e reconstrução permitiu que ela se tornasse uma pessoa mais solidária e humana. E, nesse sentido, a Lana afirma que ela fez a escolha certa ao se tornar uma comunicadora, só que agora enganjada com a sociedade, com o coletivo. E, sem dúvida, o conceito de humanização de Paulo Freire se aplica à vida dela, à trajetória dela, porque Freire, em 1987, ele afirma que página 11, 1987, que os homens humanizam-se trabalhando juntos para fazer o mundo sempre mais, a mediação de consciências que se coexistem em liberdade. Então, essa etnografia, ela objetiva analisar esse processo de humanização na trajetória da Lana. Então, esse trabalho,
utilizou como método a etnografia dialógica e a técnica da história de vida. Então, depois do registro do relato gravado em áudio em 30 de setembro de 2019, foi uma narrativa que transcrita, e a sua análise ela contou com a participação da própria entrevistada. Então, como referencial teórico, nós utilizamos a tese do Homem Sem História, de Mariat Belloc, que visa a emancipação do sujeito com um problema mental, com vistas à construção da cidadania. E para complementar, utilizamos o conceito de humanização de Paulo Freire. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Me chamo Bárbara, sou graduada em História pela Universidade Federal de Roraima e eu também sou professora da Rede Estadual do Amazonas. Meu trabalho é intitulado Educação e Cultura Digital, construir a escola da sociedade em rede entre marginalidades e emancipações. A inserção da cultura digital nas escolas brasileiras ela vem acontecendo de forma tardia, impulsionada pela pandemia do coronavírus, que tornou a maioria das aulas remotas, das atividades em geral, na verdade, de forma que a escola precisou se adaptar também a essa realidade e se inserir no mundo que os alunos já estavam inseridos. Então, se antes essas tecnologias de informação e comunicação, chamadas de TICs, eram proibidas dentro do meio escolar, elas passam a ser incentivadas como meio de ensinar e aprender. Então, esse estudo foi feito através de um levantamento bibliográfico e da articulação dessas leituras com observações baseadas na minha experiência enquanto professora durante as aulas remotas. O aporte teórico se baseia na noção de sociedade em rede pelo Manuel Castells, na noção de marginalização digital pelo Pedro Demo, e trabalha a emancipação do sujeito através das tecnologias da educação, baseada nas obras de Paulo Freire e Bell Hooks. Os objetivos são refletir sobre o impacto das TICs na sociedade, particularmente na escola, analisar as experiências de aula remota com alunos de uma escola no interior do Amazonas, e traçar caminhos para construir essa escola da sociedade em rede através da autocrítica da prática docente. Para o Castells, essas tecnologias da informação elas surgem nos anos 60 e elas transformam a nossa forma de se organizar em sociedade. Então, para ele, essa sociedade em rede ela é resultado das transformações nos ambientes sociais que passam a ser conectados em laços e redes que são mediadas por esses computadores, interligados através das TICs. Assim como essas redes elas são seletivas, elas conseguem comunicar e não comunicar ao mesmo tempo, elas se difundem pelo mundo todo, mas elas não incluem outras pessoas. E nesse início de século, elas excluem a maior parte da humanidade, por mais que toda ela seja afetada por sua lógica. E aí, o que eu pude observar na minha experiência durante o ensino remoto? Como todos sabem, tivemos que nos reinventar nesses novos ambientes virtuais, assim também foi com as escolas, que desde março de 2020, no caso do Amazonas, estavam suspensas as aulas, O governo lançou esse projeto Aula em Casa, que era a transmissão das aulas pela televisão ou pelo YouTube, sendo que no início, em Altazes, essas aulas estavam disponíveis através da internet, não chegou pela televisão. O que eu pude perceber? Que essas experiências demonstram como que se produzem as marginalidades no contexto da cultura digital, porque muitos alunos têm acesso não só às ferramentas tecnológicas necessárias para expandir suas possibilidades de aprendizado, como a instruções do bom uso delas, enquanto para outros esses processos de marginalização eles se intensificam. Isso por quê? Porque os alunos têm internet limitada, o que limitava também as metodologias. Eu não podia enviar um vídeo para os meus alunos porque eles não teriam como abrir com a internet que eles têm. Também tem a questão do conhecimento limitado das ferramentas. Muitos não sabiam que era um e-mail, para que servia, então eram músicos que se limitam a redes sociais, jogos online. Muitos moram em regiões onde o sinal não chega, muitos têm que dividir o mesmo dispositivo com vários membros da família. Então, são marginalidades que são produzidas dentro dessa cultura digital. Esses alunos têm acesso a essas tecnologias, mas não de uma forma plena, satisfatória, que possa emancipá-los. Para o Pedro Demo, falar da cultura digital hoje não é mais falar de exclusão, mas sim dessa marginalização, que é no sentido de você estar dentro do sistema, mas às margens. Você não tem acesso a uma qualidade de vida dentro dele. Isso é uma característica própria do contexto capitalista, que tende a marginalizar alguns. E, assim, dessa forma, as pessoas até têm acesso ao mundo digital, mas é um acesso que se dá de forma marginalizada. Ou seja, que o uso dessas ferramentas elas não abrange toda a potencialidade que elas têm. Para o Demo, justamente por essa sociedade ser permeada por essa cultura digital, as oportunidades e o acesso à qualidade de vida são cada vez mais definidos pelo acesso e manejo das TICs. Por isso que a gente tem que reconhecer que a marginalização digital ela segrega pessoas da sociedade do uso dessas tecnologias e produz uma pobreza que é política. Porque você ser analfabeto na sociedade em rede não é você não saber ler, escrever ou contar, mas é principalmente você não conseguir compreender esse mundo digital. Para o Demo, a escola pública é o ambiente ideal para combater essa marginalização digital no Brasil, porque é onde estão 90% dos alunos. E, para ele, tem que ir para além do laboratório de informática, As escolas têm que se tornar laboratórios em si. E, para alcançar isso, ele acha que tem que investir na formação continuada docente, mudar as didáticas da escola, para que não sejam reproduzidas metodologias didáticas que não condizem com a realidade desses estudantes. Então, as pedagogias e metodologias que colocam os estudantes como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem são benéficas para construir essa sociedade em rede.
Para o Castros, existe uma dicotomia hoje na vida dos estudantes, que a escola se torna um lugar cada vez mais para conseguir um diploma e a internet um lugar para se reunir com grupos de afinidade e aprender. Isso vai se intensificar cada vez mais se essa escola não se transformar. E essa mudança é uma das principais para a nossa história hoje, porque as escolas elas seguem funcionando do mesmo jeito desde a Idade Média. Então, o Castros, ele acredita que talvez esse seja o motivo para os altos índices de invasão escolar em várias partes do mundo. Porque os estudantes, eles perdem o interesse no que está sendo dito na escola, porque não falam mais a mesma linguagem que ele. Eles fazem parte de uma cultura digital e a escola está operando numa cultura analógica. Então, essa escola da sociedade rede, ela precisa dar lugar para essas tecnologias que a gente já utiliza, que já interferem na forma como a gente vê o mundo, como a gente aprende. Enquanto professores, a gente tem que adotar uma postura crítica diante dessas ferramentas, porque é imprescindível, né, criticá-las antes de inseri-las dentro da escola. Então, se hoje a gente atua numa escola que não fala mais a mesma língua dos estudantes, a gente tem que pensar caminhos para construir essa nova escola a partir das demandas deles e delas. Durante o período das aulas remotas, eu tentei fazer cursos e leituras que me abrissem horizontes para inovar nesse novo formato da sala de aula. Mas foi muito frustrante perceber que esses cursos eles não falavam da realidade dos meus estudantes. Mas, felizmente, fui amparada por leituras que me retomaram o ânimo, né, como foi o caso da Bell Hooks, que me incentivou a buscar possibilidades para além daquilo que estava imposto. Né. A Hooks incentiva que a gente pense a educação como prática da liberdade, que a gente se aproprie das propostas do Paulo Freire, de pedagogia engajada, para propor não apenas uma visão crítica da realidade, mas um engajamento a fim de transformar essa realidade. Né. Então, as experiências com as aulas remotas, elas suscitaram reflexões que se tornam, nesse momento, um convite aos docentes para que a gente repense nossas práticas, porque, como afirma a Bell Hooks, fortemente influenciada pelas pedagogias freirianas, a gente só vai conseguir romper essa lógica da escola como mera reprodutora de conteúdos quando acontecer uma revolução no pensamento. E isso tem necessariamente início com mudanças na prática docente. Então é importante ressaltar que a gente precisa criticar as práticas pedagógicas que mantêm os sujeitos como passivos consumidores do conhecimento e ter clareza de que não existe uma ferramenta tecnológica que vai proporcionar a autonomia do sujeito por si só. Só um incentivo ao bom uso dessas ferramentas é que vai possibilitar se pensar na emancipação digital desses sujeitos, baseado nessas ideias da Bell Hooks e do Paulo Freire. Então, construir essa sociedade em rede, essa escola da sociedade em rede, é acompanhar essa sociedade que já está inserida na cultura digital e vai ser feito através do investimento em práticas pedagógicas que impulsionem o uso criativo e solidário desses recursos tecnológicos. Se não for assim, esses sujeitos eles vão se tornar meras estatísticas de inserção na sociedade em rede, quando eles poderiam estar aprendendo maneiras de utilizar essas ferramentas na busca por conhecimento e por emancipação. É isso. Muito obrigada.